Acompanhe comigo, por favor, Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Só até aí. Como eu disse, hoje, encerrando a pregação, a exposição aqui no livro de Jonas, eu vou dar um apanhado geral aqui, né? Mas nós temos lá no YouTube, no nosso canal, 15 pregações contando com essa, né? E eu tenho certeza que, se você não ouviu alguma, está lá guardadinho. Tem só uma que eu acho que não gravou, da semana passada. Mas, do contrário, Jonas é um livro espetacular. É um livro espetacular. Eu comecei nas pregações a respeito de Jonas falando da importância de se estudar esse livro. E por que Jonas é um livro fantástico, mesmo sendo 4 capítulos, bem curtinho ali? Porque este é um livro que ele está nas 3 maiores religiões monoteístas. O cristianismo fala dele, o islamismo fala dele e o judaísmo também fala dele. E não apenas nas religiões, Jonas é um livro que está na cultura secular também. Seja de forma direta ou de forma indireta, nós vemos grandes obras literárias que citam Jonas. Moby Dick é um livro fantástico para você ler com seus filhos ou para você ler. Moby Dick, Irmãos Karamazov, 20 Mil Léguas Submarina e Robinson Crusoe também, todos, né, têm a ver ali um pouco, ou citam direta ou indiretamente o livro de Jonas. E com base, né, nisso, eu vou fazer um apanhado geral aqui e eu vou passar apenas 3 princípios. Põe o primeiro ali, por favor. Primeira coisa, Jonas, história ou folclore? Por que folclore? Porque muitas pessoas dizem que Jonas e Reinações de Narizinho é a mesma coisa. Eu vou mostrar para você que, de fato, não é. Os teólogos liberais, eles vão dizer que o livro de Jonas, não só Jonas, Jonas e também Gênesis, seria o calcanhar de Aquiles da Escritura. Por conta do quê? Justamente por conta do milagre de um homem ser engolido por um peixe, ou como diz o meu filho, né? Ele diz a história do homem que engoliu o peixe. Ele troca. Mas nós vemos a história de um homem que, engolido pelo peixe, sobrevive depois de 3 dias. E eu mostrei ao decorrer dessas semanas que temos um fato verídico nos anais do Almirantado Britânico, onde James Bartley foi engolido por um cachalote e foi encontrado vivo no dia seguinte. Teve muitos problemas, é verdade, né? A sua pele ficou escamando durante não sei quanto tempo. Só que ele ainda sobreviveu 18 anos depois disso daí. Só que 3 dias, por conta do suco gástrico e todas aquelas coisas, óbvio que é um milagre. Então, os teólogos liberais, eles vão dizer que Jonas é o calcanhar de Aquiles, né, o ponto fraco da Escritura, justamente por conta disso. Eles dizem, não, Jonas não é real, Jonas não passa de fábula, de mitologia. É apenas um conto. Não, não é. Por que nós podemos ter esta certeza de que Jonas não é fábula? Primeiro que, historicamente, nós vemos o livro de 2 Reis citando Jonas. A mesma situação que nós fizemos aqui no capítulo 1, Jonas, filho de Amitai, 2 Reis, capítulo 14, verso 25, você vê citando para colocar Jonas no tempo ao qual nós vivemos, ou seja, algo histórico. E não apenas isso, no Novo Testamento nós vemos o próprio Cristo. Jesus cita Jonas como fato. Então, só por conta dessas coisas, já podemos colocar de escanteio essa história de que Jonas é uma fábula. Agora, por que os liberais dizem que Jonas é apenas mitologia bíblica? Porque eles não creem em milagres. E se eles admitirem que Jonas é literal, eles vão ter que engolir essa questão do milagre do grande peixe. Só que talvez o erro deles, pior ainda, seja o seguinte: o livro de Jonas em si não é um milagre apenas o fato de um peixe ter engolido um homem e ter o soltado 3 dias depois. Todo o livro de Jonas é recheado de milagres. Veja, a tempestade que sobreveio não foi mera acaso, foi Deus que mandou. Milagre. Então eles querem achar um culpado por conta daquela tempestade. Eles jogam moedinha entre aspas, né? Jogam sorte. A sorte recai sobre quem? Jonas. Eles jogam Jonas para fora do barco. Ali tem um peixe. O peixe o engole e o cospe depois de 3 dias. São e salvo. Outro milagre. O profeta emburrado vai a Nínive pregar. Um sermão de 5 palavras sem preparo nenhum. E uma cidade inteira de pessoas perversas se converte. Outro milagre. A planta nascendo, o verme comendo. O livro de Jonas em si é recheado de milagres. Não apenas o livro de Jonas. A Escritura. Gente, na Escritura nós vemos cobra falando. Nós vemos homem ficando mudo. Nós vemos mudo falando. Nós vemos
Pedro andando sobre as águas, nós vemos morto ressuscitando, coxo andando, cego vendo. A Escritura é recheada de milagres. Então não tem como, né, dizer que, por conta desse milagre aqui, a Escritura é cheia de milagres. E é isso que nós vemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se Jonas, de fato, é mito, como eles dizem, nós teremos que também afirmar que Jesus foi um farsante. Porque, como eu disse, Jesus cita Jonas como algo histórico, fato. Lembra a questão do sinal? Quando os discípulos eles estão ali dizendo assim, olha, Senhor, nos dê um sinal. Olha qual foi a resposta de Jesus. Põe ele, por favor. Mateus 12, 39, verso 41. Mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus Cristo, ele cita Jonas como um fato, como um paralelo à sua morte, e cita até a questão dos ninivitas que se arrependeram com a pregação do profeta. Então, se Jonas é lenda, a morte de Jesus também foi lenda. Ou Jesus estava mentindo. E se Jesus mentiu, ele pecou. Se ele pecou, ele não pode nos salvar. Se ele não pode nos salvar, é vã a nossa fé, iremos todos para o inferno. Não tem como desassociar essas coisas. Se Jesus mentiu, ele acaba cometendo pecado e sabemos que não é verdade. Portanto, negar a historicidade do livro de Jonas é negar a Jesus Cristo e é negar a Escritura. Não tem como separar essas coisas. Mas tem uma diferença, óbvio, né, entre Bíblia e lenda. Lendas, via de regra, é escrita pela pena do autor. Monteiro Lobato, se eu não me engano, acho que escreveu 66 obras. É escrito pela pena do autor. A Bíblia foi escrita pelo sangue de diversas testemunhas que, mesmo em face da morte, preferiram continuar dizendo que eu vi o carpinteiro morto na sexta, mas eu vi ressurreto no domingo. Muitos foram torturados por conta disso, perderam filhos, pais, parentes, e ainda assim disseram que os meus olhos viram, não posso negar. Pastora, mas tem a possibilidade dos apóstolos terem mentido? Tem essa possibilidade? Claro que tem. Homens mentem. Por que os apóstolos não podem ter feito um conchavo, inventado uma mentira? Tanto é que não era isso que era dito? Olha, essa mentira foi propagada. Eles diziam isso, que era mentira. Mas vejamos, vamos apenas raciocinar de forma lógica. Por que normalmente as pessoas mentem? Podemos citar alguns motivos. As pessoas mentem para se livrarem de alguma pena, de alguma punição. Então se conta mentira. É o filho que sabe, se meu pai e minha mãe souberem disso daqui, eu apanho. Então o que ele faz? Mente. Se mente para se escapar de pena, se mente em tribunais para que a pena seja amenizada. Mas se mente também para conquistar alguma vantagem. O rapaz quer conquistar a moça e mente a respeito de coisas que ele tem. É o homem que quer uma vaga de emprego e ele mente a respeito do seu currículo. Mas a mentira, via de regra, é para nos livrar de alguma punição e para que possamos conquistar algum benefício. O que esses homens ganharam se eles de fato tivessem inventado essa mentira? Faça essa análise. O que eles ganharam se foi mentira inventada por eles? Eles perderam familiares, parentes, perderam a própria vida. A própria vida. Se você mente e de repente você vê que você vai morrer, você é o primeiro a desmentir. Eles não, continuaram afirmando aquilo ali. Por isso, eu e você podemos ter certeza. Jesus citou Jonas como fato. Reis coloca Jonas no templo. E o testemunho dos apóstolos é um veredito de que esses homens não estavam inventando nada a respeito daquilo que eles viram. Além do mais, veja se não é verdade. Quantas vidas aqui? Estou falando só de nossa igreja. Quantas pessoas não podem testemunhar que tiveram suas vidas transformadas depois que conheceram o Evangelho?
Quantos casamentos não foram restaurados? Quantas pessoas não estavam indo para o caminho da perdição e de repente se converteram e voltaram para o caminho correto? Quantos não podem dizer que, olha, a partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, a minha vida nunca mais foi a mesma? Porque o Evangelho, ele tem este poder de transformar. Eu não conheço ninguém que diz assim, olha, quando eu comecei a ler As Aventuras de Rabicó, a minha vida nunca mais foi a mesma. Os contos de Monteiro Lobato me trouxeram um senso moral absurdo. O meu casamento, depois que eu comecei a ler sobre a Cuca, ai, gente, ficou muito melhor. Não vemos. Então podemos, de fato, eu crer que a Escritura é verdadeira. E a questão do Evangelho também, além de ex tudo que tem na igreja, né? Você sabe, nossa igreja é tudo ex alguma coisa. A igreja é feita de ex-viciado, ex-drogado, ex-adulto, ex-homicida, tudo. Que por conta deste livro foram transformados. Então podemos sim dar crédito a ela. Segundo princípio que nós vemos, juízo, misericórdia e soberania. O livro de Jonas, ele vem quebrar alguns paradigmas. Como assim? Primeiro, a questão do livre-arbítrio. Que tem pessoas que dizem, eu faço o que eu quiser. Pergunta para Jonas aí, se ele faz o que ele quer. Não, fazemos aquilo que Deus quer. Ou fazemos por bem, ou fazemos por mal. Mas faremos. Então, essa história de que nós somos senhores do nosso destino, cai por terra com a história de Jonas. Estamos aqui para obedecer a Deus e temos sempre dois caminhos. Obedecer e ir num barco tranquilo, ou ir vomitado pelo peixe. Você escolhe, sempre vai ser essa opção. Diante da vontade explícita do Senhor na Escritura, ou você obedece por bem, ou obedece por mal. Ou, por exemplo, como diz Paul Washer, ele vai dizer que quando a Escritura diz assim, que diante do Senhor todo joelho se dobrará, ele está dizendo que de fato vai se dobrar. Ou seja, haverá aqueles homens que se dobrarão quebrantados diante do Senhor, e aqueles que não se dobrarem assim, o Senhor quebrará a rótula de seus joelhos, mas eles também vão se dobrar, porque essa é uma verdade. Todos vão se dobrar diante do Senhor. Então, esse paradigma do livre-arbítrio e também o de que cristãos não passam por aflição, o que é um absurdo. Por conta da teologia da prosperidade e todas essas coisas, a gente tende a ver o cristianismo, a vida cristã, como uma vida indolor, sem dificuldades, sem problemas, sem nada. Isso é um absurdo. O próprio Jesus Cristo já nos deixou claro de que no mundo teríamos aflições. E você está esperando que, olha, agora eu converti, vai dar tudo certo. A possibilidade das coisas começarem a piorar é maior, sabia? Quantas pessoas já me falaram, pastor, minha vida estava mais ou menos. Lembra aquele memezinho lá? Estava ruim isso aqui, agora parece que piorou. É mais ou menos isso. A vida até que estava mais ou menos, mas de repente eu vim para a igreja e falei, agora melhor. As coisas começaram a piorar. Pergunto para minha esposa, depois que ela começou a igreja, eu virei o Chuck dentro de casa. Já era o capiroto, né? Piorei. Onde já se viu, igreja, está atrás de macho. Xingava ela de um monte de coisa. Essa é a vida. O Senhor nos avisou, no mundo tereis aflições. Então o Evangelho ele vem para nos fortalecer justamente por o dia mau. Alguns vão dizer que o peixe ele foi um livramento na vida de Jonas. Foi um livramento? Sim, podemos dizer que sim, foi um livramento. Mas antes de ser um livramento, o peixe foi juízo. Ah, como foi? Você acha que Jonas, no ventre do peixe, ele estava fazendo o quê? Sentadinho num banco, fazendo fogueirinha? Muito sofrimento, com toda certeza. Tanto é que no capítulo 2 vai dizer assim, na minha angústia orei ao Senhor. Jonas, ele ora quando ele está angustiado no ventre do peixe. Primeiro foi juízo. Você não obedeceu, por conta disso, está passando essa aflição. E aí então ele lembra de buscar o Senhor. E como Jonas demorou? Demorou demais para buscar a Deus. Ele não viu Deus na tempestade. Ele não viu Deus na boca daqueles marinheiros. Ele precisou ver Deus no momento de aflição lá no ventre do peixe. Por vezes acontece isso com a gente. Nós não vemos Deus falando através de inúmeras circunstâncias. Às vezes vem desemprego, tudo dá errado, casamento ruim, enfermidade, crise, problemas. E a gente continua igual Jonas, a gente não se quebranta. Senhor, será que há algum erro em mim? A gente não tem nem a ousadia de orar como Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Não, a gente não ora. Diante de aflição e angústia, devemos orar dessa forma, com toda certeza. Mas também é verdade que o peixe que foi juízo,
também se transformou em livramento, pois o peixe transformou, fez aquele homem se manter vivo. Se não fosse o peixe, ele tinha morrido. E aquela angústia e aflição lá do peixe, lá no ventre do peixe, levou Jonas a orar a Deus. E por vezes, é só na crise que a gente busca a Deus. Como eu falo aqui constantemente, né? Eu não conheço até hoje alguém que ganhou na loteria e disse, vou ser crente. Não vejo a hora de dar o dízimo. Eu não conheço ninguém. Se fizermos a autoanálise, uma pesquisa aqui de boca de urna depois do culto, a maioria busca o Senhor, é porque o casamento está em frangalhos, é porque a enfermidade bateu a porta, é porque o luto levou um parente querido, é porque está desempregado, é porque marido abandonou, esposa abandonou. Via de regra, é por conta dessas coisas que buscamos a Deus. E então, não do ventre do peixe, na dor da traição, oramos. Na dor da angústia, do sofrimento, do luto. Aí que a gente lembra de orar. Deus teve misericórdia de Jonas, e é claro, né, quando há um arrependimento, um quebrantamento, ele também tem misericórdia de nós. E veja que o livro de Jonas, ele vai mostrar que Deus controla todas as coisas. Isso aqui é a soberania de Deus. O vento estava no controle do Senhor. Nada aconteceu por acaso. A sorte estava no controle do Senhor, o peixe, a planta, o verme, tudo no controle do Senhor. Ou seja, Deus ele governa de forma absoluta. Não há 1 centímetro quadrado sequer deste mundo, de todo o universo, que Deus não possa dizer, é meu, eu controlo. Ele controla tudo, absolutamente tudo, inclusive os homens, sejam homens bons ou sejam homens maus, o Senhor controla tudo. E se você, irmão, entende isso aqui, de todo o seu coração, não apenas, né, guardei na mente de forma a decorar. Não, se você entende isso aqui, que Deus ele controla absolutamente todas as coisas, você vai entender que a soberania de Deus ela é uma fonte de fé. É uma fonte de fé para mim e para você. Por quê? Ora, se Deus é soberano, como dizem alguns, se Deus é soberano, para que trabalhar? Para que se esforçar? Para que orar? É justamente o contrário. É justamente pelo fato de Deus ser soberano que nós podemos orar por um emprego mesmo com o país em crise. Ora, porque nós acreditamos que Deus domina tudo, inclusive a economia, inclusive o coração de patrões, que Deus nos guia em meio ao empreendedorismo. Nós oramos para que nossas empresas permaneçam, é porque nós cremos que Deus é soberano. Por que nós oramos para que pessoas se convertam? É justamente pelo fato de Deus ser soberano em todas as coisas. E por Ele ser soberano, não há vontade humana que Ele não possa subjugar. Não há coração tão endurecido que Ele não possa quebrantar. Ora, se nós não crêssemos que Deus tinha o poder de quebrantar corações extremamente duros, aí sim não tínhamos função nenhuma em orar. Agora, quando nós vemos o Senhor, que governa todas as coisas, subjugando o coração de um assassino como Moisés, de um rebelde como Paulo, perseguidor da igreja, de um corrupto como Mateus, como Zaqueu, que eu preguei no último domingo, lembra? O chefe da ladroagem, da corrupção. Se nós vemos Deus subjugar a vontade desses homens, por que não creremos que Ele não pode fazer isso com o coração do marido, da esposa, dos filhos? Talvez aquele que as pessoas disseram, não, esse daqui converter, eu acho muito difícil. Você já viu alguém que você teve esse pensamento? Não, Deus é poderoso, mas aquele lá, será? A prova que Deus pode, sabe qual é? É você estar aqui, criatura. Se Deus quebrantou o seu coração a ponto de trazer você para Ele, qual coração pode ser duro o suficiente para Ele não quebrantá-lo? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E não só isso, a soberania de Deus, ela também nos é uma fonte de consolo. Consolo. Eu já fui a muitos velórios, infelizmente. Já fui em velórios de ímpios, que eu vou, na verdade, mais para cumprir tabela. Não tem muito o que consolar. Para eles, somos apenas matéria. Aquela matéria acabou. O cristianismo é o único que traz consolo justamente no momento mais difícil da vida do ser humano. Teve uma irmã da nossa igreja que perdeu o pai essa semana e já tinha perdido a mãe. Sem o cristianismo, eu não sei como pessoas podem superar esses momentos. Não sei. Sem a fé de que um dia haverá um reencontro.
sem a esperança de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, sem a esperança de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, então não lembraremos de todas as dores, angústias e aflições que passamos nesse mundo. Sem essa esperança, meu irmão, é muito difícil viver. Se tendo isso, nós continuamos convivendo com a dor, com o luto, com a angústia. Quem não tem esperança, quem não tem essa fonte de consolo, é por isso que muitos suicidam. A dor é muito grande, claro que é. Eu falei para os irmãos, olha, o dia que o médico me ligou para eu ir ao hospital, eu sabia que minha mãe tinha falecido, claro que sabia. Mas o dia que ele puxou, abriu uma geladeira prateada e puxou minha mãe lá de dentro, toda enrolada, oh Deus. É só o Senhor para nos sustentar em momentos de crise assim. É por isso que eu e você devemos nos apegar a Cristo, meu irmão, como se fosse a boia, a única boia capaz de nos salvar. Porque de fato só Ele pode fazer isso. Ele é a fonte de consolo para mim e para você. E terceiro e último princípio é o seguinte. Aleluia. Desobediência, evangelho e arrependimento. No capítulo 2, acompanha comigo, esse é um trechinho. Versículo 1 vai dizer assim: do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. E aqui ele vai dizendo inúmeras outras coisas. E citações que Jonas faz aqui são citações que nós vemos no livro de Salmos, por exemplo. Então você vê que Jonas, ele tinha um conhecimento da Escritura, claro que tinha, porque ele ora exatamente como alguns salmistas oraram. Ele tinha um conhecimento de vários salmos, mas talvez ele esqueceu, ou se fez por desentendido em relação ao Salmo 139. Lembra quando o salmista vai dizer assim? Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Jonas talvez pensou assim, não, lá em Tarsis Deus não vai me ver. Não. Claro que veio. O Senhor está em todo lugar, portanto, se opor aos propósitos de Deus é insanidade. Burrice mesmo, né? Fica mais fácil de entender. Se opor à vontade do Senhor é burrice. Fugir de Deus é causar problemas para si e para as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, os desobedientes não trazem prejuízo apenas para si, trazem a outras pessoas também. E aqui a tempestade, ela não foi coincidência. Ela foi apenas um agente de Deus para que Jonas pudesse ver aquilo que Deus já tinha determinado. Viajar na contramão da vontade de Deus é certeza de encontrarmos tempestades logo à frente. Experimente fazer isso. Experimente a deliberadamente desobedecer a Deus. E não espere colher outra coisa que não seja a tempestade. Não tem outra possibilidade. Deus aqui ele utilizou inúmeras formas para que o seu servo pudesse reparar aquilo que Deus queria. Primeiro, nós vemos aqui no capítulo 2, no capítulo 1, o próprio Deus falando com ele. Dispõe-te, vá a Nínive. Tudo que a gente quer, né? Deus falando de forma audível com a gente, dessa forma. Jonas tinha, não deu ouvido. Nós vemos que o próprio Deus falou com ele, nós vemos a tempestade, Deus falando através da tempestade, dos marinheiros ímpios, do sofrimento do peixe. E mesmo assim, Jonas permanecia duro. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco em inúmeras circunstâncias, e nós teimamos em permanecer duros de coração também. Você que é cristão, pode ter certeza, Deus constantemente vai usar o seu pastor como boca de Deus na sua vida, através das pregações, de aconselhamento. Se você é filho ou filha, talvez a pessoa que ele mais use para falar com você é seu pai e sua mãe. Ainda que seu pai não saiba nada de teologia, ainda que a sua mãe tenha um coquinho na cabeça e fale subir para cima, descer para baixo, Deus constantemente vai usar essas pessoas. O que mais vai usar? Ainda que seu pai tenha por entendimento igreja reformada, uma igreja que passou por uma reforma estrutural, gesso, sangue, coisa parecida. Ainda que eles não saibam nada, o Senhor constantemente vai falar
conosco através dessas pessoas, e é claro, né, de irmãos, parentes, amigos, e até de ímpios, como foi o caso de Jonas. Até ímpio. O ímpio foi acordar o profeta. Rapaz, você não vai orar não? Está todo mundo orando. Só você que não. E veja, por conta da desobediência desse homem, ele trouxe prejuízo para si, sofreu e muito. Mas ele trouxe sofrimento para aqueles homens que nem eram parentes dele. As pessoas que estavam ao redor de Jonas sofreram por conta do pecado de Jonas. Você acha que os parentes não sofreram também? Toda vez que nós somos obedientes a Deus, trazemos sofrimento para a gente e para as pessoas que nos circundam. E lembra, né? Aqui os marinheiros tiveram aquele sofrimento não apenas de uma tempestade, tiveram perdas financeiras também. Hoje eu estava lendo 2 Crônicas com meus filhos e falando ali, né, de Salomão, onde Irão trazia ali por Tarsis também ouro, prata, pedras preciosas, madeiras para a construção do templo. E aqueles navios viviam carregados dessas coisas. E no capítulo 1, que diz que por conta da tempestade, aqueles marinheiros começam a jogar essas cargas ao mar. Ou seja, começam a ter prejuízo financeiro. Por conta do quê? Da desobediência de um homem. A desobediência nos traz prejuízo em todas as áreas. E para o final do livro, nós vamos vendo que a mensagem do Evangelho e a postura de Jonas são de suma importância. E exemplos para mim e para você. Um exemplo daquilo que nós devemos fazer e um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Qual foi a mensagem que Jonas pregou no capítulo 3? E essa mensagem, ela teve o poder de fazer uma nação inteira perversa. Lembra os ninivitas quem eram, né? Esses homens eram tão perversos que quando eles capturavam exércitos inimigos, eles torturavam, tiravam língua, esfolavam, enterravam, deixavam só a cabeça para fora para a pessoa morrer lentamente. Empalavam os seus inimigos. Eu expliquei o que é empalavam, né? Eles pegavam uma lança, colocavam ali no orifício retal e rasgavam até sair pela boca. Esses eram esses homens. Qual mensagem Jonas pregou que fez esses homens se quebrantarem, se humilharem, se vestirem de pano de saco, se arrependerem de seus maus caminhos? Qual foi? Sabe qual foi a mensagem? Jonas pegou um cartaz e foi ao semáforo de Nínive, e no cartaz estava escrito: volte para Jesus, Ele te ama. Óbvio que não foi essa a mensagem. Talvez se Jonas vivesse no mundo ao qual nós vivemos hoje, ele seria encorajado a evangelizar assim. Uma camisetinha com uma interrogação dizendo: quer um abraço? Jonas, no hebraico, o seu sermão tinha apenas 5 palavras. A melhor tradução talvez é essa Almeida século 21 mesmo. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Apenas isto. 40 dias e vocês serão destruídos. Ou seja, arrependam-se ou juízo. Isto é a síntese do Evangelho. Arrependam-se ou juízo. Se arrependam dos seus maus caminhos, ou a mão de Deus vai ser sobre vocês. Isso é tão sério que Jesus Cristo, durante a sua caminhada terrena, durante seus basicamente 3 anos de ministério, quando os evangelistas vão sintetizar, resumir a sua pregação, eles pegam 3 anos de pregação e resumem em apenas uma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. 3 anos ouvindo Jesus Cristo. E eles resumem dessa forma. Qual foi a mensagem dos profetas, dos apóstolos? A mesma. Em resumo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem. Arrependimento ou ira de Deus. Não há conversão, se isso aqui não é pregado. É por isso que Martin Lloyd Jones vai dizer: se tirarmos a ira de Deus da Bíblia, sobra bem pouca coisa para se pregar. É por esse motivo que eu não consigo entender como igrejas, semana após semana, domingo após domingo, quarta após quarta, conseguem pregar sobre tudo, menos sobre um Deus irado, menos sobre condenação, menos sobre juízo. Nós vemos a Escritura mostrando que quando Paulo ele vai diante de Félix, o cara é um governante, e Paulo vai e prega sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. E diz a Escritura que por conta deste sermão, desta pregação, desta fala de Paulo, diz a Escritura que aquele homem,
se apavora, fica amedrontado. Esse é o termo. Félix, ouvindo Paulo, ficou amedrontado. Como que você vai ser amedrontado com a pregação, sendo que você chega aqui e você só escuta que você é uma bênção? As canções, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Daí você vem até meio ruim, né? Mas você sai melhor. Aí, gente, eu pensei que eu era ruim. Eu sou tão gente boa. Depois dessa, o pastor falou, não vou deixar ninguém me colocar para baixo. Glórias ao meu nome. Louvado seja o meu nome. A gente é quase assim. A mensagem do Evangelho, ela faz o caminho oposto. No capítulo 3, a gente já está encerrando. No capítulo 3, nós vemos o versículo 4 assim. Aqui a pregação de Jonas. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Depois deste sermão, onde ele não fez nenhuma adaptação, onde ele não fez nenhuma melhoria, onde ele não colocou a sua opinião, onde ele não deu um jeito de adaptar para não ser talvez tão doloroso para os ouvidos daqueles irmãos, depois de ele não fazer nada disso, simplesmente pregar aquilo que Deus mandou, as consequências do versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Depois vai dizer que até os animais, nem os animais vão comer nem beber nada, por conta da pregação do Evangelho. Nunca haverá arrependimento genuíno. Nunca haverá conversão genuína se os pecados não são expostos e as pessoas não são confrontadas. Como esperar arrependimento em um púlpito onde o pastor ele diz assim, você que é gay, tenha orgulho de ser gay. Você não é menor que ninguém, pior que ninguém, tenha orgulho disso. Como vai haver arrependimento? Se de um púlpito, uma pessoa no pecado ouve isso. Como vai haver arrependimento se pastores tentam o tempo todo atualizar a Bíblia, literalmente? Se pastores chamam Priscila Alcântara para cantar no sábado, ou melhor, para pregar no domingo, sendo que no sábado ela cantou sentadona, mas no domingo, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Como? Como haverá arrependimento genuíno se o Evangelho não é levado a sério? Nós não iremos escolher as consequências aqui do capítulo 5, ou melhor, do versículo 5, o povo se arrependendo, todos, do mais rico ao mais pobre, enquanto estivermos deturpando a Escritura, diluindo o Evangelho, adaptando ao gosto das pessoas. E a prova de que, de fato, houve arrependimento genuíno nessas pessoas está no versículo 10, do capítulo 3. E Deus viu que eles fizeram como se converteram do seu mau caminho. E Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de seu mau caminho. Você sabe, a nossa fé, ela é algo imaterial, Imaterial, abstrato. Mas a prova concreta de uma fé genuína é exatamente isso aqui. É quando nós nos convertemos do nosso mau caminho e abandonamos aquilo que fazíamos de errado. Essa é a prova de uma fé verdadeira. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Não adianta você apenas confessar com a boca, você estar presente em um local de culto, ser um membro assíduo, dizimista, nome no envelopinho, tudo de bom, maravilha. Mas se as práticas pecaminosas não são abandonadas, de nada adianta. E depois, no capítulo 4, nós vemos que o livro ele faz um embate ali entre o egoísmo de Jonas e a compaixão do Senhor. É triste. É triste a gente ver que, por conta de Deus ter exercido misericórdia sobre um povo perverso, o homem de Deus fica bravo, fica furioso. É o que todo pastor quer, pregar pouco e muita gente converter. Jonas teve isso, ficou bravo, extremamente bravo. E detalhe, só lê comigo, vai, o versículo 4. Fechei aqui, deixa eu abrir de novo, rapidinho. Tem que ler isso aqui, achei. Jonas 4, versículo 4. Jonas está bravo, porque Deus foi misericordioso com os ninivitas. Daí diz assim, o Senhor respondeu, é razoável a tua ira? O Senhor faz uma pergunta a Jonas.
Você tem razão para estar bravo? Porque eu disse que ia matar esse povo, mas eles se arrependeram, eu não vou matar mais? Você tem razão para ficar bravo? Olha o versículo 5. Então, Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor faz uma pergunta para Jonas e diz assim: então Jonas saiu da cidade. Você consegue imaginar? Você fala com seu filho lá: ah, filho, por que tal coisa? Seu filho vai assim, sai. Gente, é o que Jonas fez aqui. Fosse Deus, dar uma voadora no pescoço de Jonas. Deu de ombros. Adolescente rebelde, fajuto. Ele foi, sentou-se, depois de pregar 3 dias, e ficou igual um abutre. Jonas significa pomba, né? Mas ele se comportava como um corvo, como um urubu. Dizendo assim: não, Deus vai se arrepender de ter se arrependido e vai matar esse povo. Eu vou ficar aqui, que eu quero ver. Eu quero ver esse povo morrer. Assim foi Jonas. Jesus chorou de amor, dizendo: Pai, perdoa-os na cruz. Jonas chora de raiva, dizendo: Senhor, condena-os. Se eles foram parecidos em relação à questão da morte, se Jesus cita Jonas em relação a isso, a eles terem parecido nessa parte, que eles estavam agindo totalmente diferente. E o desfecho desse livro, no capítulo 11, na verdade, termina com uma pergunta, né? Leia comigo, Jonas 4:11. 4:10. O Senhor disse: você tem compaixão de uma planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu, e eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado? E eu já expliquei isso aqui para os irmãos, né? Muitos intérpretes vão dizer que quando o Senhor fala, olha, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ele está fazendo alusão a crianças. E que Nínive teria cerca ali de 500 a 600 mil pessoas. Aí Deus disse: mas calma aí, você está bravo porque uma plantinha que nasceu num dia e morreu no outro. Você ficou furioso por conta da morte da planta. Não teria eu misericórdia de 500 mil de pessoas perversas que se arrependeram? E é interessante ver que, né, o livro acaba. Não temos resposta. Não sabemos se Jonas permaneceu duro de coração ou se ele se quebrantou dessa vez e disse: verdade, Senhor, o Senhor está certo. Não tem resposta. Eu acho que talvez para que nós possamos dar a resposta, temos que sim, jamais esquecer de que Deus, Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, queridos, é todas mesmo. Não precisamos temer. Independente de governos e homens que se levantem, independente de perseguição, não. O Senhor governa todas as coisas. O que você temos que fazer? Sermos obedientes, como Jonas não foi. Diante da vontade do Senhor, de primeira, que nós venhamos a nos quebrantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Essa é a melhor resposta que eu e você podemos dar. Ainda que a vontade do Senhor, por vezes, possa ser diferente da nossa. E muitas vezes é diferente da nossa, é sim. Eu sei que muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, o que nós queremos é apenas ouvir o eco da nossa voz. Mas a melhor coisa que eu e você podemos fazer é: eis aqui o servo do Senhor, cumpra a mim o teu querer. E devemos também sentir compaixão de quem Deus sente compaixão. Deus tinha preocupação com pessoas, com ímpios que estavam morrendo. E que este seja o anseio da igreja. Que nós possamos jamais nos contentar. Olha, agora a igreja está no tamanho X. Agora conseguimos pagar nossas contas sem dor de cabeça. Agora as coisas estão melhorando. Agora 3 equipes do louvor. Agora estamos sossegados. Não, jamais. Que o nosso anseio para ver a cada dia mais pessoas se convertendo, pessoas se quebrantando, pessoas se rendendo diante do nosso Senhor, seja cada dia maior em nossos corações. Amém, meus queridos?